Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje vocês conhecerão o alimento. E ó, muitos de vocês talvez nem conheçam esse tipo em específico. O alimento fonte de carboidrato preferido dos atletas gringos. Eles amam esse alimento. Eles não abrem mão desse alimento quando a conversa é carboidrato para construção de massa muscular, carboidrato para te deixar forte, carboidrato para preencher glicogênio dentro do músculo, carboidrato de baixo índice glicêmico, carboidrato que tem proteína junto, carboidrato fácil de fazer, carboidrato que é gostoso. Caramba, Maurício, que carboidrato é esse? Já sei. Coxinha, pizza, cachorro quente, pudim. Nada disso. Não ache na sua santa inocência de que é algo muito gostoso. Gostoso para um atleta, gostoso para uma dieta, gostoso para os resultados que ele compõe. O carboidrato preferido dos atletas gringos é um tipo de arroz. Pouco consumido aqui no Brasil porque é muito caro, mas muito comum entre os atletas americanos. Se chama arroz basmati. E nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo do arroz basmati com o arroz integral e o arroz que você tem na sua mesa. E vamos entender a diferença entre eles e por que os gringos gostam tanto desse arroz. E quando o brasileiro vai lá e começa a utilizar esse arroz basmati, ele rapidamente vê a diferença no seu corpo e no seu comportamento hormonal. Bom, eu não quero nem discutir com você e perguntar se você está inscrito no canal, porque eu tenho certeza que você já deu essa moral pro pai e está inscrito aqui no canal, não é verdade? E aí você vai dar mais uma moral pro pai e apertar o botãozinho do like e já vai encaminhar pro seu amigo que é doido para construir massa muscular e curioso para saber os segredos da gringa. Posso pedir um negócio? Pode. A pessoa chegou até aqui, comenta aqui qual que é a próxima videoaula que você queria ver. Boa! Dá uma dica pra gente, o que você gostaria de assistir aqui no canal Renato Carena, a sua dúvida. Bom, pessoal, o arroz, ele realmente é o alimento preferido do atleta. Seja o atleta brasileiro ou gringo, o arroz é muito importante. Eu vou explicar por quê. O arroz, ele tem muito carboidrato, ele tem baixa quantidade de gordura, ele tem uma quantidade de proteína baixa, então faz dele mais barato, e o arroz você já cria esse vínculo com arroz logo de nascença, não é verdade? Brasileiro é arroz, feijão, carne. Então o arroz faz parte já do nosso cardápio. É um alimento muito presente à nossa mesa. E o arroz basmati é o arroz que os gringos mostraram para os atletas o quanto é importante. Por que o arroz basmati é melhor do que os outros arroz? 3 fatores. Fator número 1, índice glicêmico. Mauricião, coloca aqui para mim o arroz integral, seu índice glicêmico, o arroz branco, seu índice glicêmico, e aqui ao centro o índice glicêmico do arroz basmati. O arroz basmati tem um índice glicêmico mais baixo, ou seja, picos de insulina mais baixo, melhora da saciedade e evita o desregulamento da sua insulina. Isso é muito importante para o atleta. O atleta ter um alimento que seja capaz de produzir glicogênio na intensidade que o arroz tem. E o que é glicogênio, pessoal? Quando você come um carboidrato, o seu corpo não sabe o que é carboidrato, ele sabe o que é glicose. Ele vai metabolizando esse carboidrato e transformando ele em glicose. Na nossa corrente sanguínea, vai alimentar tecidos anaeróbicos, tecidos que dependem de glicose para sobreviver. E no nosso tecido hepático, ele se transforma numa substância chamada glicogênio, estocada no músculo, tão importante para deixar o músculo preenchido, redondo, vascularizado. O índice glicêmico de um alimento é a velocidade com que ele se transforma em glicose. E como o atleta come o dia inteiro, ele quer um índice glicêmico um pouco mais baixo. Não baixo demais, mas também não alto. Um pouco mais baixo, para que essa
formação de glicogênio aconteça sem muitos picos de insulina. E o arroz basmati é excelente para isso. 56 de índice glicêmico, contra 66 do arroz integral, contra 72 do arroz branco. É uma diferença muito grande. Outro fator que faz do arroz basmati tão interessante, proteína. A quantidade de proteína ainda é baixa, mas ele é maior do que a do arroz branco e do arroz integral. E essa quantidade de proteína, que parece ser baixa, você não pode esquecer que um atleta ele faz 3, 4 refeições de 200, 300, 400 gramas de arroz. Multiplica essa diferença de proteína vezes 1 quilo de arroz que um atleta, às vezes profissional, consome ao dia. Então ele já tem uma carga a mais de proteína e a proteína do arroz tem um bom valor biológico, ou seja, tem boas quantidades de aminoácidos essenciais e alimenta o músculo do atleta. E em terceiro e último fator, a facilidade. O arroz basmati é muito fácil de ser feito. Ele não empapa. Ele é um grão mais fino e quando você cozinha ele fica um pouco mais comprido, então ele é muito mais fácil para você pesar, muito mais fácil para você colocar nas marmitas, muito mais fácil para comer, porque ele tem uma digestão mais leve, então você consegue comer uma quantidade maior. O arroz basmati, fazer carb up, existem relatos de atletas profissionais que fizeram carb up de arroz basmati e antigamente faziam com outro arroz e relatam se sentirem muito melhor no processo gastrointestinal quando consumiam o arroz basmati. E por que eu falo do carb up? Porque é o momento que o atleta mais ingere carboidratos, ou seja, é o momento que fica mais sensível o processo digestivo dele. O arroz basmati é o arroz dos gringos, só que aqui no Brasil ele tem um efeito colateral. Mauricião, preço do arroz integral, preço do arroz branco e preço do arroz basmati. Infelizmente, é caro. É pesado. É pesado. É a única coisa pesada dele, é isso, Maurício. A gente tem que entender isso daí, a situação do brasileiro, Renato, é pesado. É pesado. Mas, se você tem condições, agora você sabe qual é o melhor carboidrato para hipertrofia que os gringos utilizam e que você, dependendo do cascalho, também pode utilizar. Valeu? Gostou desse vídeo? Entendeu um pouco mais sobre a diferença dos arroz? E o quanto é importante o arroz, que seja o bom e velho arrozinho brasileiro na sua dieta, o quanto ele é importante na formação de glicogênio? Pois bem, então eu vou pedir para você se inscrever no canal Masterclass Renato Cariani, um canal só de videoaulas que já tem mais de 500 mil de inscritos. E eu vou te convidar. Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Esse vídeo fala sobre carboidratos para fazer com que você ganhe massa muscular. Carboidratos para crescer. Continua nesse conteúdo porque aqui você já mata o conteúdo de carboidratos e já começa a montar a sua própria dieta. Assiste esse vídeo, se inscreva no canal Masterclass e bora evoluir juntos. Valeu!